Fala, fiel, bora pra mais um vídeo do Coringão. Nessa manhã de terça-feira aí, a torcida que já tá animada com a possibilidade real do Pogba vestir a camisa do Corinthians. Parece que o Corinthians já conseguiu os patrocinadores para bancar o salário do Pogba, hein? Parece que o negócio vai realmente acontecer. Então na primeira parte eu trago pra vocês a ESPN falando sobre essa real possibilidade do Corinthians ter o Pogba. E claro, a manutenção do elenco do Corinthians para a próxima temporada, que é o mais importante. Manter a espinha dorsal e o entrosamento da equipe para que o time possa conquistar títulos aí em 2025. Então sem enrolação, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Olá, amigos do Sport Center. No fim de semana, a torcida do Corinthians ficou animada com o registro de uma ligação do Memphis Depay ao lado do Pedro Silveira, que é o diretor financeiro do Corinthians, para Paul Pogba. Memphis é amigo do jogador francês, mas a informação que a gente tem é que neste momento não há uma proposta do Corinthians para a contratação de Pogba. Teria que fazer toda a negociação e também um aporte financeiro muito grande de uma patrocinadora nos moldes da contratação do Memphis Depay. A prioridade da diretoria do Corinthians neste momento é a manutenção do elenco. O Corinthians acertou a contratação do goleiro Hugo Souza, contrato até 2029, também as renovações de Carrijo até 2026 e de Romero até 2025, e tenta a renovação também do Maicon junto ao Shakhtar Donetsk. Jogadores do Corinthians se representam no dia 7 de janeiro, Corinthians que tenta conquistar um título na próxima temporada, o que não acontece desde 2019. E até, André, para trazer aqui para a nossa conversa, o nosso companheiro André Hernan apurou o seguinte, que o compliance do Corinthians também fez um pente fino nas empresas que estão se colocando para parceria, para uma possível negociação com o Pogba. E aí, essas empresas aprovadas, aí sim a negociação pode correr. Então há uma conversa e vendo também quem pode dar esse aporte ao Corinthians, esse suporte da negociação, coisa semelhante com o que aconteceu com o Memphis. Embora jogadores desse tamanho também, todo o que vem, né, como retorno, acho que acaba também pagando muita coisa. Vamos lembrar que o Corinthians recebeu um e-mail de um possível parceiro que provavelmente não tinha nenhum interesse em oferecer dinheiro, queria apenas aparecer usando o magnífico potencial de receita que o Corinthians tem com os seus milhões e milhões de torcedores, né? Então, esse tipo de coisa acontece sim. Por outro lado, não deveria ser encarado como mérito, e aqui eu não faço uma crítica ao Corinthians, mas não deveria ser encarado como mérito as pessoas que neste momento representam um clube como o Corinthians, ou do tamanho do Corinthians, serem diligentes com o compliance, essa palavra bonita, no sentido de tratar bem e com atenção e com o devido capricho na sua lição de casa aquelas empresas que porventura queiram se associar ao clube numa contratação de qualquer jogador que seja. Então isso não é mais do que a obrigação de quem temporariamente representa um clube que é seguido por tanta gente e ocupa, né, uma parte importante da vida de milhões de pessoas. Então eu acho ótimo que seja assim. Por outro lado, eu não vejo como nada mais do que obrigação. Quanto à vinda de Pogba, como o Corinthians estruturaria esse negócio, se seria mais um presente de patrocinador ou o clube se encaminharia por aventuras para fazer essa negociação, eu prefiro aguardar para saber se isso de fato está acontecendo ou vai acontecer, para poder dizer o que eu penso a respeito de uma eventual chegada de um nome como o do Pogba, que já estava em um certo declínio antes de ser punido. O que não significa que ele não tenha jogo, e ele é, do ponto de vista, né, das comparações de carreiras, um jogador consideravelmente maior do que o próprio Memphis, que até agora fez tão bem ao Corinthians. A Conmebol divulgou as datas e horários das fases prévias da Libertadores. Temos Corinthians e Bahia como brasileiros na fase de número 2. Corinthians que enfrenta o Universidade Central, primeiro jogo em Caracas, na Venezuela, no dia 19/2, às 9h30 da noite. E o jogo de volta no dia 26 de fevereiro, também às 9h30 da noite, em São Paulo. E o Bahia, que enfrenta o The Strongest, faz a sua primeira partida em La Paz no dia 18 de fevereiro e também decide em casa o seu jogo, a sua fase 2, em Salvador no dia 25 de fevereiro, às 9h30 da noite. Muita gente perguntando, claro, de Pogba no Corinthians.
E assim, gente, o Pogba é o seguinte. O Pogba, ele tá muito claro que ele quer jogar no Corinthians, né? Tá muito claro. Basta a gente ver o Instagram do Pogba. Desde que ele começou a ser especulado no Corinthians, ele tem mexido com o imaginário do torcedor e não é por acaso. Ele tem postado fotinhos trabalhando, malhando, do tipo, estou me preparando, estou saindo da jaula. O clube que me contratar vai saber que eu, nesse período de pausa, eu não fiquei parado, eu não fiquei... Porque ele poderia, sei lá, não tá postando nada, tá postando outra coisa, mas não, ele fica postando ele na academia. Aí ele começou a postar fotos dele com alguma referência ao Brasil, né? Uma camisa verde e amarela com o símbolo do time Brasil, aquela coisa toda. Aí teve um dia que meio que bombou a rede social dele, assim, ele postou 2 vezes a mesma foto, do tipo, repostou no Stories e tal. Cara, ele tá muito afim. E aí tem a foto vazada, né? Divulgada, na verdade, pelo Memphis Depay, conversando junto do Pedro Silveira com o Pogba. E aí tem as informações, né? As informações de que a Esportes da Sorte, ela destinou parte do dinheiro que ele gostaria de ganhar e aquela ideia lá que ele falou pro Luva de Pedreiro, esqueçam, né? Eu jogo até de graça no Corinthians ao lado do Memphis. Ele quer 4 milhões de reais por mês. E assim, ok, você ter um apoio de investidores, mas o investidor, a patrocinadora Master, já banca 80% do salário do Memphis Depay. Então, são 57 milhões inicialmente que eles tinham destinado para reforços, né? Ok, você não está gastando nada com eles, nem com o Memphis, nem com o Pogba, no caso. Mas aí tem esse valor diluído aí pelos anos de contrato. Tá bom, tá tudo previsto. O grande lance é que a patrocinadora, ela entendeu como algo rentável. E não é todo jogador que dá esse retorno midiático, como a gente fala. Quem é o midiático? A empresa vai querer bancar o midiático. Cara, assim, pode parecer loucura o que eu vou dizer. Eu sou até meio chato nisso, né? Eu reconheço, porque eu sempre cito o Suárez como exemplo. Mas é porque eu acompanhei demais o caso Suárez no Grêmio. E é um case, realmente. É um case, pela maneira como ele aconteceu. O Suárez ganhava metade disso, cara. O Suárez ganhava 2 milhões de reais. E 2 milhões e pouco, assim. E pode parecer loucura, mas há 2 anos... porque o Suárez jogou... Quase 2 anos, né? O Suárez jogou 2023 no Grêmio. Então, nesse período aqui, há 2 anos, a gente estava falando lá no Sul da possibilidade do Grêmio contratar o Suárez. E 2 milhões de reais era meio que impensável. Hoje, cara, quantos jogadores vocês conhecem que ganham 2 milhões de reais? 2 milhões virou uma coisa meio... Que loucura, né? Só que o Grêmio paga o salário do Suárez com investidores, com patrocinadores, especialmente... até vou fazer um merchan gratuito aqui da Marquespan, do Marcelo Marques lá, que é patrocinador da dupla Grenal, do futebol masculino e feminino. E a Marquespan bancou uma parte do salário, acho que a casa de apostas também uma parte. E aí o Grêmio não gastou praticamente nada com o Suárez. E o Suárez é um cara desse tamanho. O Memphis é um cara desse tamanho. Você tem retorno. Pergunte aos patrocinadores se eles estão... tristes, insatisfeitos, descontentes ao depositar essa verba. Não estão. Porque pensem no tamanho da exposição global que o Memphis trouxe às marcas do Corinthians desde que ele chegou. Então eu não quero dizer que esse negócio ele seja fácil de você fazer, mas é um negócio extremamente viável. Claro, você tem que ter um limite para isso. Você não vai pagar, sei lá, 10 milhões de reais que o Roberto Firmino, por exemplo, ganha na Arábia Saudita. Você não vai pagar isso. Por mais que os patrocínios se ofereçam, se arrebenta um vestiário se um cara chega ganhando 10 milhões de reais. Agora, um vestiário em que é normal, em que a gente normaliza os caras ganhando 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões de reais, que é o salário do Yuri Alberto, por exemplo, você pagar 3 para o Memphis, 3,5, 3,5 para o Pogba ou 4, tá dentro de... Os caras têm que entender também o nível desses caras, o tamanho desses caras. Eles não jogariam no Brasil se não fosse por um salário desse tamanho.
E essa hierarquia salarial existe em qualquer lugar, qualquer profissão, qualquer empresa. Tem os que ganham mais e os que ganham menos. Eu sei que o futebol é um pouco, né, diferente nesse aspecto, porque envolve vaidade, envolve um monte de coisa. Mas assim, o meu único medo, se tratando de Corinthians, Pogba, Memphis e esses valores todos, patrocinadores e tal, é que a sensação que eu fiquei no término dessa temporada é que o Corinthians está tão encaixado, mas assim numa sintonia tão boa, que, cara, é difícil até a gente imaginar que outros jogadores cheguem e consigam entrar no esquema. Ou não, né? Na verdade, às vezes o vestiário tá tão bom que cara, se você não tiver na mesma vibe, você acaba sobrando, aquela coisa toda. Mas eu tenho medo de alguém estragar essa festa, sabe? Não acho que seja o Pogba, de verdade. Não acho. Acho que ele tem... Eu tenho falado nos vídeos, assim, acho que assim como o Memphis, o Pogba tem uma brasilidade, vocês não percebem isso? Uma malemolência, né? Um jeito brasileiro, Corinthians, sabe? Com essa ideia do clube do povo, né? De ser mais do povo. Eu não sei se o Pogba vai fazer as coisas que o Memphis tem feito aqui no Brasil, né? De se envolver muito, mas ele tem essa proximidade, essa latinidade, eu tenho essa sensação, o Pogba. Então, cara, eu tenho muita convicção, assim, de que o Pogba não seria a estrela, o cara que chegaria e arrebentaria o vestiário, mesmo ganhando mais do que os outros. Eu acho que, assim, tem que entender que ele é um jogador extremamente valorizado, acima da média, joga muita bola, e que para você contratar esses caras, você acha que o elenco do Grêmio reclamava quando o Suárez ganhava mais de 2 milhões? Quando nem perto os outros jogadores ganhavam? Quando ele jogava no ataque com o Ferreirinho e o Galdino, você acha que os caras reclamavam? O Suárez ganha mais de 2 milhões, o cara resolvia todos os jogos. É o que tá acontecendo com o Memphis. E o Pogba, gente? O Pogba não tem nem... Pogba não tem nem o que dizer, né, cara? O cara joga um absurdo. A gente não sabe em que condição física, né? Eu acho que é a grande incógnita, assim, né? Tenho medo dele arrebentar o vestiário. Eu coloquei esse temor em relação a outros jogadores que possam vir. O Pogba, eu acho que não. A restrição em relação ao Pogba, elas são duas, na verdade, né? É o fato dele só jogar em março e o fato de a gente não saber em que condição física, né? É isso. Sobre a informação, a Esportes da Sorte não vai bancar tudo, mas vai bancar uma parte. E aí tem outra parceira aí que não é, até onde eu sei, a Fatal M lá, né? Que já se prontificou, já doou para a Arena Corinthians, até onde eu sei não é, uma outra empresa, que eu não descobri qual que estaria disposta aí a bancar outra parte do salário. Ou seja, o Corinthians teria condições de fazer a proposta e pode até fazê-la, né, nos próximos dias. A gente vai ter que aguardar. Seria fantástico. Seria fantástico. O Eudes 07, Sérgio Ramos vem, ele tem sede de título, acho que é isso que você quis dizer, né? Sede é com S, meu parceiro. E aura de campeão. Vai aumentar a quantidade de estrangeiros para usar no brasileiro por conta desse calendário insano. Cara, já tá em 9. Não, peraí, né? Peraí. Já tá em 9. E tem muita gente... Eu até não fiz não tenho uma opinião formada sobre isso, mas tem muita gente que critica essa quantidade excessiva, porque os nossos times viraram, né, basicamente times de estrangeiros. Até que ponto isso é bom? Até que ponto o jogador brasileiro não tem espaço no próprio time brasileiro é bom? Mas eu concordo que o Sérgio Ramos seria maravilhoso. Assim, vamos lá, né? Ele tem 38, 39 anos, eu acho, né? Eu sei que tem muitos jogos, né? Os caras que foda-se brasileiro, eu quero o título. Não, eu sei, mas é que assim, porra, daqui a pouco, né? Não dá espaço pro jogador brasileiro surgir, né? Isso tem um preço ali na frente, né? Que a gente paga. Mas enfim, eu entendo. O torcedor quer ganhar e foda-se. O Sérgio Ramos é o seguinte. O Sérgio Ramos tá aí, né? Tá aí, agora se falou no Cruzeiro. Mas ele tá sendo oferecido, tá disponível. No PSG ele não conseguiu jogar, né? Não conseguiu jogar. Então acho que tem que ser... porque assim, quando a gente fala... O Depay tem 30 anos, gente.
O Memphis tem 30 anos. Quando a gente fala desses jogadores vindo com 30, 33, ou a 39, não sendo o Cristiano Ronaldo, bom, o Sérgio Ramos também se cuida pra caramba, né? Mas às vezes tem lesões que não são culpa do cara, né? De uma má preparação física, não tem nada a ver. E é uma idade complicada. Então, assim, eu não sei, gente. Eu não sei. Eu de verdade tenho. Mas assim, não tô sendo definitivo aqui, não, tá? Nem pro sim, nem pro não. Tem que ter uma análise, tem que ter um controle, uma análise física detalhada para dizer, bom, será que ele tá bem? Clínica, inclusive, ele tá tranquilo. Aí, beleza. Aí eu acho que seria uma grife, seria maravilhoso. Qualquer time que contratar o Sérgio Ramos, o torcedor vai nas alturas. Mas, cara, racionalmente falando, eu teria um cuidado. Teria um cuidado aí para saber se tá tudo bem. Marreteiro, uma possível vinda do Pogba quando ele estiver 100% para jogar, como escalaria o Corinthians com ele? E quantos por cento ele precisa para sobrar no Brasil? 60. 60. Ele 60% do que sabe. Agora, esse time aí, cara, Hugo Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho, Bidu, Ranieri, Carrilho, Bidon, Garro, Memphis e Yuri, tá? Não dá para abrir mão dessa figura aqui, tá? Não dá para abrir mão dessa figura aqui, porque o Pogba não faz essa função, sendo o Ranieri ou o Martinez, tá? E aí, eu acho que vai sobrar para esse rapaz aqui, ó. O Bidon, porque ele também é uma moeda de troca, né? Uma potencial venda. E assim, vamos combinar, vamos ser racional aqui também. O Bidon vai sair. Se não for agora, no máximo na metade do ano, mas assim, se não for na metade do ano, é no final do ano que vem. Então, assim, o Corinthians tem que se preparar para perder o Bidon. O Pogba só pode jogar até março. Então, o time ideal não quer dizer que ele vai jogar sempre. Você sabe melhor do que eu, né? Que o calendário tá maluco, né? Então, assim, tem muitas competições. Daqui a pouco o Bidon vira um reserva, um substituto imediato. Daqui a pouco é negociado. Ou assim, cara. Porque assim, o Coronado virou uma opção para o segundo tempo. O Thales Magno também. Aí você vai me perguntar, pô, mas esses caras não jogam? São banco? É óbvio que eu não vou deixar o Pogba no banco. Mas eu vou ter que escolher entre o Carrilho e o Bidon. Hoje eu deixaria o Bidon. Com dor no coração. Eu deixaria o Bidon. Arana, gente me perguntando o Arana. Gente, o Arana é o seguinte, o Atlético Mineiro tá embaçado, tá com uma dívida muito alta, não vai disputar absolutamente nada, acho que Sul-Americana, né? Só Sul-Americana em 2025, o que para um clube que investe o que investe é trágico, chegou em 2 finais e acabou quase sendo rebaixado, tá liberando o Paulinho para o Palmeiras, tá perdendo o Paulinho para o Palmeiras. Então, assim, a tendência é de um desmanche lá, né? Quase perdeu o Everson, o goleiro, mas conseguiu renovar. E o Arana é o seguinte, só que o Arana ganha muito. O Arana ganha coisa de 1 milhão, assim. Então, como é que você paga isso para um lateral? Por mais que o futebol esteja inflacionado. Então, é isso que está sendo conversado. Porque não é de agora que a diretoria do Corinthians conversa com a possibilidade de repatriar o Arana e tudo mais. Mas o Arana, num contrato, um contrato muito bom no Galo, nem cogitou sair de lá, né? Só que o Corinthians tem Libertadores, o Galo não. O Arana é muito bem quisto, pelo menos era, né? Não sei se a galera ficou com alguma mágoa porque ele não voltou pro Corinthians, acho que é bobagem, mas enfim, tô falando em relação ao torcedor. Eu acho que seria... Assim, o Arana não jogou em 2024 tudo que a gente sabe que ele joga. Na média, né? Ele chegou a jogar bem em algum momento, mas depois ele caiu muito. Mas eu tenho certeza ainda que ele é um baita lateral, que ele chega e vira titular. Ao mesmo tempo,
Milton César Rocha, meu pai é seu fã. Um abraço pra ele, viu, Milton? Tamo junto. Ao mesmo tempo que eu, de verdade, eu não demandaria, não despenderia energia e esforço para contratar lateral esquerdo. Porque vamos combinar que o Biduzinho rasgou, comeu a bola em 2024. O maluco foi pica. Ele jogou muita bola. E aí eu acho até cara, um desprestígio, né? Você começar a olhar lateral esquerdo depois de tudo que esse moleque fez. E, poxa, preciso reconhecer, né? Precisamos reconhecer que o Biduzinho hoje é titular absoluto do Corinthians. Absoluto. Então, agora, para finalizar o vídeo, FL, o Corinthians busca investidor para acertar com o Guilherme Arana, do Atlético Mineiro. Até porque o Atlético aí descarta o empréstimo do jogador. O Timão aí que tem muito interesse na volta do lateral para reforçar o Timão na temporada 2025. O Corinthians aí que terminou com o Matheus Bidu, titular da lateral esquerda do Coringão aí nessa reta final de brasileiro. Bidu que fez um excelente brasileirão aí, se você contar os jogos que ele participou. Dificilmente você vai achar um jogo ruim do Bidu. E o seu reserva foi o Hugo, lateral que é muito abaixo da média. Jogador que é rapaz de 3 metros, 2 metros. No máximo ele tem um pouco de noção defensiva, só que ainda assim pro Corinthians é muito abaixo da média. E também tem o Diego Palacios, que sofreu uma lesão aí no início da temporada, jogou apenas 25 minutos, isso lá no Campeonato Paulista. O Timão aí que vai enfrentar a Universidade Central da Venezuela nas fases preliminares da Libertadores. O Timão aí tenta buscar reforços de peso para qualificar o elenco ainda mais para essa fase de pré-Libertadores. E obviamente pro resto da temporada também. O Timão aí que conseguiu um aporte financeiro para custear, para fazer uma oferta ao Pogba, e também agora busca um parceiro comercial para bancar a compra do lateral esquerdo Guilherme Arana. Também pode ser até possível oferecer alguns jogadores ao Atlético Mineiro para que essa transferência seja concluída aí. No entanto, o time mineiro recusa emprestar o lateral e a única chance realmente de acontecer esse negócio é o Coringão colocando grana e tentar comprar o Guilherme Arana. Os caras não vão emprestar, os caras não vão facilitar. A patrocinadora master do Coringão, ela não costuma fazer esse tipo de negócio de botar grana para comprar o jogador. A gente sabe que ela gosta de pegar um jogador livre e bancar apenas os salários. Então a gente não sabe se ela vai querer entrar na parada assim, um negócio desse ou não. Mas o Corinthians vai tentar buscar outro parceiro aí para tentar viabilizar essa contratação do Guilherme Arana. O lateral esquerdo que foi revelado pelo Timão e venceu 3 títulos pelo clube aí em 2017. O jogador vive um grande momento em sua carreira e vem sendo chamado com frequência para a seleção brasileira. E essa negociação é vista como muito complicada. No entanto, o Timão ainda tem uma esperança de acertar com um lateral em 2025 aí. A gente torce para que isso dê certo. E você contrataria o Guilherme Arana para a próxima temporada? Você acha que o Bedu dá conta do recado em 2025? Lembrando que tem o retorno de Palacios também, que a gente mal viu jogar. Comenta aí, deixe seu like, se inscreve no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!